O que devo fazer para conseguir meus objetivos? O quilômetro extra, segunda parte. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Sandro Siqueira Mendes, trabalho com treinamentos empresariais em desenvolvimento de potencial humano, sou professor, palestrante e nós estamos criando uma série de vídeos que trata sobre a filosofia do sucesso, sobre este livro que está aparecendo na sua tela, A Lei do Triunfo, que foi baseado em mais de 25 anos de pesquisas pelo autor, Napoleon Hill, com as pessoas de maior sucesso do seu tempo, dentre elas Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, sobre o que levou essas pessoas a ter grandes resultados. Portanto, não é teoria, é fato, é prática. E nós estamos aqui tratando da segunda parte do quilômetro extra, cuja primeira parte foi apresentada na semana passada. Então, se você não assistiu a primeira parte, vou deixar aqui embaixo o link para que você assista a primeira parte deste vídeo. O quilômetro extra, caso você não saiba do que se trata, é uma filosofia segundo a qual você deve praticar mais e melhor do que esperam de você. Então, se você já gostou do tema, se você já gostou do assunto, dos vídeos que nós iremos tratar a partir de agora aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário, divulgue, compartilhe este vídeo, leve esta informação para o maior número possível de pessoas, deixe o seu comentário. É sempre bom você interagir conosco para saber se nós estamos no caminho certo e também ter um incentivo para que este canal cresça ainda mais, levando informações pertinentes sobre desenvolvimento pessoal e profissional para as pessoas interessadas. Então vamos seguir aí com o assunto sobre o quilômetro extra, parte 2. Uma coisa muito interessante, muito peculiar que eu quero colocar aqui, que eu não coloquei na parte 1 deste vídeo, sobre o quilômetro extra, além de você fazer mais e melhor do que esperam de você, é você fazer isso sem esperar pagamento. Isso mesmo. Você fazer mais e melhor do que esperam de você sem esperar pagamento. Se eu vou ser pago a mais para fazer algo de uma forma melhorada, isso é um incentivo muito grande. Eu quero ver você fazer algo melhor e mais do que esperam de você sem receber pagamento por isso. Esta é a verdadeira filosofia no princípio do quilômetro extra. E embora muitas pessoas pensem que isso é uma forma de se auto-enganar, porque você estará favorecendo alguém, um empregador talvez, ou uma empresa que às vezes nem reconheça isso, na verdade, se você não praticar, você estará se enganando. Porque, como eu disse no primeiro vídeo, todas as pessoas, sem exceção, todas aquelas que atingiram grandes resultados, foram pessoas que praticaram a filosofia do quilômetro extra. Foram pessoas que desenvolveram a estabilidade não para beneficiar uma empresa, para beneficiar um empregador, mas em benefício de si mesmo. Você precisa ter em mente que a habilidade do quilômetro extra, se você desenvolvê-la, será para o seu próprio benefício. E também, caso contrário, se você não a praticar, ela será em prejuízo para você. Nenhuma pessoa que atingiu grandes resultados deixou de praticar esta filosofia do quilômetro extra. É bom que você tenha isso bem claro na sua mente. Outra coisa que você precisa ter bem clara na sua mente em relação ao quilômetro extra é que ele não está preso somente à parte profissional. Ele também está ligado à parte pessoal e ambas, na verdade, estão interconectadas. Eu vou dar um exemplo que eu li em um livro, eu não estou bem lembrado com qual presidente dos Estados Unidos aconteceu tal episódio, se foi com o Theodore Roosevelt ou se foi com Abraham Lincoln. A verdade é que ele estava às voltas para nomear um novo embaixador. E ele tinha duas pessoas concorrendo ao cargo, sendo que essas duas pessoas, além de serem amigos íntimos e de infância do presidente na época, eram pessoas que tinham a mesma capacidade, tinham estudado nas mesmas escolas, tinham praticamente a mesma formação, estavam igualmente capacitadas para o cargo. Mas ele precisava escolher um, e ele estava às voltas sobre como ele decidiria isso. Então veio à sua mente um episódio, lá na juventude dos três, em que eles tinham passado a noite na rua, né, tinham ido para a balada, digamos assim, naquela época, e tomaram um trem, um bonde, já
já pela manhã, já ao amanhecer. E aí eles estavam sentados e aí depois subiu uma senhora de idade, e esta senhora ficou em pé. Este presidente observou que um dos seus amigos simplesmente virou o rosto e continuou a ler o jornal. O outro se levantou e ofereceu lugar para aquela senhora. E isso foi determinante para a nomeação daquele amigo do presidente para o cargo de embaixador. Então são pequenas atitudes que contam, são pequenas atitudes fora do padrão normal, fora daquilo que você está acostumado a fazer, fora daquilo pelo que você, digamos, é pago a fazer, como eu havia comentado anteriormente. O quilômetro extra é se você faz algo mais e melhor, além daquilo pelo qual você é pago. É isso que vai construir a sua reputação de uma pessoa que busca ou que chegará à excelência. Esse episódio reflete bastante, apenas esse pequeno detalhe reflete bastante a filosofia do quilômetro extra. Vamos tratar agora de exemplos profissionais. Eu lembro uma vez, isso aconteceu comigo, eu estava, na minha época de adolescente, eu estava praticando os passos do Michael Jackson, em particular o Moonwalker, aquele passo que ele sai andando para trás. Eu estava tentando praticar o Moonwalker e eu estava escutando a música, né, Billie Jean no caso, e praticando na sala, até que um primo meu chegou. E aí eu fui atender, né, ele entrou e aí eu continuei praticando. E ele perguntou, você está fazendo o quê? Eu disse, eu estou praticando o Moonwalker do Michael Jackson, eu quero aprender o Moonwalker do Michael Jackson. Só que eu não consigo, eu já tentei e não consigo. Eu realmente estava muito frustrado, estava com muita raiva. E aí ele virou para mim e perguntou, mas Sandro, me diz uma coisa, há quanto tempo você está praticando o Moonwalker? Eu virei para ele e disse, estou tentando fazer isso há 3 dias e não consigo. Ele virou para mim e disse, Sandro, o Michael Jackson pratica o Moonwalker desde os 5 anos de idade. E aí eu simplesmente olhei para ele e disse, bom, a minha carreira, né, para praticar o Moonwalker acaba aqui. Mas aquela lição ficou na minha mente. Então veja bem, Michael Jackson tinha talento? Obviamente, era um excelente cantor, um excelente dançarino, era compositor, era coreógrafo, era ator, enfim, uma sumidade do mundo pop. Mas mesmo assim, ele teve que praticar desde os 5 anos para que seu talento se evidenciasse. E muitas dessas práticas foram forçadas, lembra? Foram forçadas pelo seu pai. Então, mesmo que você seja uma pessoa talentosa, você precisa fazer o seu dever de casa para que este talento se evidencie. Um outro exemplo, vamos ligar agora um exemplo brasileiro. Recentemente eu vi uma entrevista do Oscar Schmidt, que foi ex-jogador de basquete, em que ele falava algo mais ou menos assim. Após o treino, veja bem, após o treino normal, ele pegava a bola e começava a praticar arremessos de 3 pontos. Sendo que o objetivo dele era converter 20 arremessos, sem errar nenhum. Então ele começava e convertia o primeiro, convertia o segundo, convertia o terceiro, convertia o quarto, errou no quinto. Ele recomeçava a contagem. Convertiu o primeiro, convertiu o segundo, errou o terceiro. Começa de novo. Converteu o primeiro, converteu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º. Errou no 20º. Começa de novo. E aí as pessoas chamavam o Oscar de mão santa, como ele mesmo dizia, eu não sou mão santa, eu sou mão treinada. Oscar, quando foi para a Europa, foi chamado de metralhadora devido à sua eficiência em arremessos de longa distância. Tinha talento para isso? Obviamente, mas fez o dever de casa. Ele praticou o quilômetro extra. Tem um livro também que fala muito bem sobre isso, esse que está aparecendo na sua tela, é o livro Outliers, né, Fora de Série. Ele é um livro que tem uma parte muito especial falando sobre o quilômetro extra, que diz o seguinte, você precisa praticar pelo menos 10.000 horas, 10.000 horas, para que você comece a se evidenciar na frente de outras pessoas. E lá neste livro ele dá vários exemplos de pessoas, de empresas, de bandas, incluindo os Beatles, que tiveram que praticar essas 10.000 horas
Michael Jackson praticou muito mais que 10 mil horas. Oscar Smith praticou muito mais do que 10 mil horas. E o que te faz pensar que você, após praticar as suas 8 horas normais de trabalho, e ao chegar em casa e a ficar na frente de uma televisão assistindo novela, teledesgraça e reality shows, te dá direito de querer atingir grandes objetivos, de atingir a excelência? Tira isso da sua cabeça. Tire da sua mentalidade de que você tem direito ao sucesso. Se você não fizer algo mais, se você não fizer o algo extra, se você não praticar justamente o quilômetro extra, mesmo que você tenha talento, você ficará na média. Você pode ter talento, você pode ter brilho, você pode ter estrela, você pode ter o que quiser. Mas se você não tiver isso aqui, ó, se você não tiver garra, se você não tiver camisa, se você não suar nas tuas horas de treino, você vai ficar devendo na hora do jogo. Pratique a filosofia do quilômetro extra na sua vida, pratique com seus amigos, pratique no seu trabalho e você verá aonde você pode chegar. Talvez você chegue a um ponto em que jamais sonhou atingir, mas é o único caminho, é a única estrada certa para atingir grandes resultados, é praticar o quilômetro extra. Apenas para incluir um exemplo a meu respeito, eu sou o produto da prática do quilômetro extra. No meu caso, eu precisei praticar durante horas e horas e horas e horas um hábito que muitas pessoas detestam, que é o hábito da leitura. Para quem não conhece a minha história, eu não tinha o menor cacuete de ser professor, muito menos palestrante, treinador de desenvolvimento de potencial humano. Mas através da leitura voltada para o crescimento pessoal e profissional, eu pude conhecer um pouco mais a meu respeito e a respeito das outras pessoas. Conhecer um pouco mais a respeito do meu potencial que eu nem sabia que tinha e passei a acreditar na prática desse potencial. Senão eu não poderia estar gravando este vídeo aqui para você e dando um testemunho de que a filosofia do quilômetro extra funciona. Volto a dizer, pratique o quilômetro extra que você pode descobrir dentro de você talentos que jamais pensou e que vão te levar a lugares em que você jamais pensou estar. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, leve este vídeo ao maior número possível de pessoas. Pessoas que são desejosas de atingir grandes resultados e que precisam entender a prática do quilômetro extra, porque senão continuarão na média. Eu sou Sandro Siqueira Mendes, trabalho com treinamentos empresariais em desenvolvimento de potencial humano, professor palestrante, e nos veremos em um próximo vídeo abordando a filosofia do livro A Lei do Triunfo. Um grande abraço e até lá!